Olá, eu sou o Marcelo e nós somos peregrinos na Terra. Eu estou nesse momento, fazendo assim, ao mesmo tempo fazendo transmissão ao vivo e também gravando esse vídeo em que será postado no canal do YouTube Sou o Peregrino na Terra. E eu gostaria de já pedir a você que compartilhasse esse vídeo, compartilhasse com seus amigos, os irmãos em Cristo, as pessoas que você tem relacionamento, para que a palavra do Senhor possa ser transmitida, para que a palavra do Senhor possa ser passada, para que as pessoas possam receber da palavra de Deus, que as pessoas possam ouvir falar da palavra do Senhor. E eu estou aqui, estou fazendo essa transmissão para que pessoas, para que mais pessoas possam ter este conhecimento, para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Eu queria ler um texto bíblico, eu queria ler um texto bíblico em Salmos de número 23 e tecer alguns comentários sobre este salmo, mostrar algumas coisas para você, para que você possa entender melhor, porque muitas vezes esse salmo ele é mal compreendido. Muitas vezes as pessoas não entendem bem o que está escrito nesse salmo e tiram às vezes algumas conclusões que não são as conclusões que o autor queria que aqueles que fossem ler o texto que ele escreveu tirassem. Então eu gostaria que você, ao ter acesso a esse vídeo, pudesse analisar, pudesse abrir a sua Bíblia, você pudesse prestar atenção no que vai ser falado aqui, tá bom? Então, desde já compartilhe esse vídeo, desde já você possa, se desejar, curtir esse vídeo, esse link, compartilhar com os seus amigos, com os irmãos em Cristo, com aqueles que creem no Messias de Israel, o Messias prometido que veio, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que deixou para nós um exemplo de obediência, um exemplo de cumprimento dos mandamentos do Senhor. Não é isso? E eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda bem a palavra e que a cada dia você possa também estar entendendo o que a Escritura fala para nós. Eu vou mostrar para vocês alguns textos, alguns versículos, para que você possa entender isso e compreender a palavra de Deus da melhor forma possível. Então vamos lá para a leitura. Eu vou ler aqui na minha versão da Bíblia Judaica Completa, de H. Stern, e eu quero que você preste atenção nesse texto, tá bom? Quero que você preste bastante atenção nesse texto e que você possa refletir sobre ele. O texto diz assim: Adonai é meu pastor e não preciso de nada. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura minha alma. Ele me guia em caminhos retos, por causa do seu nome. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Tua vara e cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim, à vista de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias de minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Não é isso?
Este é um salmo de Davi. Geralmente, né, o mais comum, a tradução mais comum, vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então esta é a tradução mais comum. Tá? E é importante que nós possamos entender isso. É importante que nós possamos compreender o que Davi, né, quando escreveu esse texto, estava se referindo. Ou sobre o que Davi estava falando, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Melhorou um pouco, né? Opa, voltando para cá. Isso. Deixa eu ver aqui. A gente já vai continuar. Eu estou mexendo também aqui no computador, já deixando algo preparado aqui para quando a gente começar, né, o estudo, começar a explicação direito. E vamos ver aqui. Deixa eu ver se... pegar aqui e já deixar um aqui, ó. Hebraico Pro. Bíblia transliterada para nós. Eu posso mostrar para vocês aqui algo importante. Eu vou deixar pronto aqui. Salmos 23, verso 1, abrir. Pronto. Aqui está. Um pouco enrolado aqui com algumas coisas aqui no computador. Isso aqui.
Bom, então, este é um dos salmos, né, o Salmo 23, é um dos salmos de Davi que são mais conhecidos no mundo judaico-cristão, né? Porém, também é muito mal interpretado, né, por muitos cristãos. Por quê? Porque costuma-se usar este salmo para amparar a prosperidade material, né? Só que não é bem isso o que o texto quer dizer para nós. Não é bem desse jeito o que o texto está transmitindo para nós, o que o texto quer transmitir para nós. Ele não está falando a respeito de algo material. E eu vou trazer para vocês essas informações a respeito deste salmo. Então, como nós lemos no princípio, né, desse vídeo, né, Salmo 23, na judaica, diz assim: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura-me a alma. Ele me guia em caminhos retos por causa do seu nome. Vamos parar por aqui, né? Adonai é o meu pastor. Sobre o que ele está falando, né? Sobre o que o salmista está dizendo, né? Por que o salmista diz que Adonai é o pastor? O salmista está usando uma metáfora. O salmista está mostrando para mim e para você, através de uma figura de linguagem, tá, que Deus, ele é o nosso pastor. E nós somos ovelhas dele, né? Somos aqueles que ele cuida. E você pode perguntar assim, mas esta metáfora, ela é empregada na Bíblia? Existe esta metáfora na Bíblia? Nós podemos ver isso em outros lugares na Bíblia, há outros autores falando, né, como se Deus estivesse falando que ele é um pastor. Sim, nós temos algumas referências e eu quero trazer para você algumas dessas referências aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui algumas dessas referências para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, tá bom? Vamos pegar aqui Bíblia online, aqui, ó, para ficar mais rápido, né, a procura. Aqui, vamos lá. A primeira referência que nós temos é Salmo 28, verso 9. Salmo 28, verso 9, está aqui bem pertinho, vamos ler por aqui, pelo nosso texto bíblico, nossa Bíblia aqui mesmo. Salmo 28, verso 9, diz assim: Salva teu povo, abençoa tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Tá vendo? Então, Davi, né, mais uma vez, usa a metáfora de Deus como sendo o pastor do povo, né? Primeiro, obviamente, esta menção é a respeito do povo de Israel. Depois, a respeito, né, de nós que somos enxertados na oliveira, nós que somos enxertados em Israel, não é isso? Então, é importante que a gente possa entender isso, né, e visualizar o que Deus está agindo na nossa vida. Então, o salmista está dizendo ali que Deus, ele é o pastor. Não é isso? Tem outra referência? Tem outra referência. Salmo de número 79, verso 13. Salmo de número 79, verso 13. Vamos lá. Aqui diz assim para nós, olha. Salmo de número 79, verso 13. Diz o seguinte: Então teu povo e o rebanho de teus pastos darão graças a ti para todo sempre. De geração a geração proclamaremos teu louvor. Olha, mais uma vez o salmista está dizendo para nós que nós somos rebanhos do Senhor, que nós somos rebanhos de Adonai, que nós somos ovelhas dele. E se nós somos ovelhas dele, ele é o nosso pastor, não é isso? Então vamos continuar. Mais um texto, Salmo de número 80. Salmo de número 80 vai dizer para nós
o seguinte, 80, verso 1. 80, verso 1 diz: Pastor de Israel, ouve-nos, tu que conduzes Iosef como um rebanho, tu que tens o trono sobre os querubim, brilha. Então, pastor de Israel, mais uma vez, um salmista está dizendo para nós, né, que Deus, ele é o pastor, não é isso? Ainda nós temos também Salmo de número 95, vamos lá, Salmo de número 95, verso 7. 95, verso 7, vai mostrar para nós o seguinte. Olha, 95, verso 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos seu povo, em seu pasto, ovelhas sob seu cuidado, viu? Ovelhas sob o cuidado de Deus. Nós somos ovelhas do cuidado de Deus, não é isso? Nós somos ovelhas de Deus, nós somos ovelhas de um pastor, nós somos ovelhas do Senhor, e Ele é o nosso pastor, e por Ele ser o nosso pastor, nós temos algumas características importantes, mas vamos lá, vamos continuar vendo referências bíblicas. Isaías 40, verso 11. Isaías 40, verso 11 vai trazer para nós também outra referência. Vamos lá, para Isaías. Aqui vamos pegar aqui, ó, Isaías, capítulo 40. Olha, Isaías 40, verso 11. Isaías 40, verso 11 diz para nós o seguinte: Ele é como o pastor que alimenta o rebanho, junta seus cordeiros com o braço, trazendo-os junto ao peito, e conduz com gentileza a ovelha mãe. Tá vendo? Então, eu e você somos ovelhas do Senhor. Israel, o povo de Israel são ovelhas do Senhor. Nós que somos a igreja, somos ovelhas do Senhor. Então vamos lá. Jeremias 31, 10. Jeremias 31. Jeremias 31 é aquele capítulo de qual fala sobre a nova aliança, na qual eu e você somos participantes, né? Através do Messias, Yeshua, né? Isaías 31 fala sobre a nova aliança. Mas vamos ver o que Jeremias 31, verso 10 fala para nós a respeito de pastor. Olha só, Jeremias 31, verso 10 vai dizer para nós: Nações, ouçam a palavra de Adonai, proclamem-no nas ilhas distantes. Digam, aquele que espalhou Israel os está congregando, aguardando-os como um pastor aguarda seu rebanho. Porque Adonai resgatou Jacó, livrou-o de mãos fortes demais para ele. Eles virão e cantarão dos altos de Sião, correndo para a bondade de Adonai, para o grão, o vinho, o óleo de oliva, para os jovens de rebanho e para a manada. Eles mesmos serão como um jardim bem regado, nunca mais adoecerão. Está falando de que o povo do Senhor são o rebanho dele, não é isso? Continuando aí, também Jeremias capítulo 23, verso 4, vamos lá, Jeremias 23, verso 4, está aqui pertinho, Jeremias 23, está aqui, verso 4, fala para nós o seguinte: aqui. Estabelecerei pastores sobre ele que o pastorearão. Ele, então, não mais ficará com medo, nem cairá em desgraça, e nenhuma das ovelhas faltará, diz Adonai. É o verso 5. Está chegando o dia, diz Adonai, em que suscitarei um ramo justo para Davi. E aqui ele está falando de Yeshua. Ele está falando de que Yeshua, né, será aquele supremo pastor, será aquele sumo pastor, aquele que cuidará das ovelhas, que reinará sobre as ovelhas, não é isso? Nós vamos ver também aí Ezequiel 34, verso 6.
Ezequiel 34, verso 6, diz o seguinte, Ezequiel 34, verso 6. Minhas ovelhas ficam vagando à toa pelas montanhas e colinas. Sim, minhas ovelhas foram dispersas por toda a terra, sem que ninguém as procurasse ou delas cuidasse. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Adonai, como eu vivo, jura Adonai Elohim, porque minhas ovelhas tornaram-se presas, tornaram-se alimento para todos os animais selvagens, uma vez que não há pastor e que meus pastores não cuidam das minhas ovelhas, não as alimentam, mas alimentam a si mesmos. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Adonai. Adonai Elohim diz: eu sou contra os pastores. Exijo que eles entreguem minhas ovelhas de volta a mim. Não permitirei que alimentem as ovelhas, nem que alimentem a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas de sua boca, nunca mais serão alimentadas por elas. Pois eis o que Adonai Elohim diz: estou assumindo o controle. Procurarei por minhas ovelhas, e eu mesmo cuidarei delas, assim como um pastor cuida de seu rebanho, quando se encontra em suas ovelhas dispersas, também cuidarei de minhas ovelhas. Tá vendo? O Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor, não é isso? Ele é o pastor das ovelhas e nós somos essas ovelhas. Mas eu falei todas essas referências do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, tem alguma referência que fala para nós a respeito de Deus, né, ser o pastor, ou de Yeshua, né, o seu Messias, o Messias de Deus para nós, ser o pastor e nós sermos ovelhas? Né, o povo de Israel ser ovelha, nós que somos igreja, somos enxertados em Israel, somos ovelhas do Senhor. Existe? Existe. Vamos lá? Então, a palavra pastor, né, como metáfora empregada no Novo Testamento. Vamos lá, João capítulo 10, versículos 11 a 16. Vamos pegar aqui a Bíblia mais uma vez, né, continuar com a nossa Bíblia. João capítulo 10, verso 11. João capítulo 10, verso 11. João capítulo 10, verso 11 fala para nós o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. O trabalhador contratado, por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencerem, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. Isso aqui Jesus está fazendo uma midrash, sabe com o quê? Com Ezequiel, que nós estávamos lendo ainda há pouco. Não é isso? Ezequiel capítulo 34. Yeshua está fazendo aqui uma midrash a respeito disso, fazendo uma ligação lá com o texto do profeta Ezequiel. Então ele está dizendo para nós que ele é aquele bom pastor, que ele é o pastor que está cuidando das ovelhas. Existe outro texto no Novo Testamento que fala para nós a respeito do Senhor ser o pastor? Sim, Hebreus capítulo 13. Vamos ver o que Hebreus capítulo 13 fala para nós? Hebreus capítulo 13 fala o seguinte, 13 verso 20. Hebreus 13, 20 fala para nós: o Deus de Shalom, Deus de paz, trouxe de volta dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Yeshua, pelo sangue de uma aliança eterna. Lá de Jeremias 31 falando, tá vendo? Referindo a Jeremias 31. Nós lemos Jeremias 31, 10 aqui. Jeremias 31, 31 vai falar para nós sobre a nova aliança. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus está falando para nós a respeito de que Deus ressuscitou Messias, ressuscitou Yeshua HaMashiach, né? Que é o supremo pastor, que é o grande pastor das ovelhas, né? Nosso Senhor Yeshua, pelo sangue de uma aliança eterna, o sangue do próprio Messias, o sangue de Yeshua HaMashiach. E também em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, 1 Pedro,
capítulo 5, verso 4, vai dizer para nós o seguinte: então, quando o pastor-chefe, o sumo pastor, o grande pastor, aparecer, vocês receberão glória como sua coroa imperecível. Então, do que o salmista está falando? Né? A respeito de que o salmista está falando? Está falando que Deus, né? Que Deus, ele é o nosso pastor, que Deus, o Senhor, né? E aí na nova aliança ele está falando para nós que Yeshua é este pastor que cuida dessas ovelhas, que cuida de cada um de nós. O Messias, Yeshua, ele é o pastor, não é isso? Então, o que nós temos que entender? Aí ele fala ali Adonai, e quando o texto diz Adonai aqui, lá no original, né, ele vai estar mostrando o tetagrama. E eu quero mostrar para você. As traduções normais, você já conhece, né? A tradução normal diz, né, o Senhor é o meu pastor, né? Mas vamos ver o que diz lá no original. Eu vou mostrar para você aqui, no site chamado Hebraico Pro. Deixa eu mudar aqui a posição da tela para que você possa ler aqui. Olha, assim, isso. Olha só, você está lendo? Você vai entender, eu vou te mostrar aqui. Veja bem, aqui. Ó, Mizemor le Davi. Então diz, Salmo de Davi, né? Olha aqui, ó. O tetagrama. Esse aqui é o nome de Deus, o nome que os judeus não pronunciam, né? O nome que os judeus não falam. Este nome está desconhecido há muito tempo. Algumas pessoas até tentam traduzir, falam que conhecem o nome de Deus, né? Mas os judeus não entendem desse jeito. Então aparece aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, né? YHVH. É traduzido como o Senhor. Na sua Bíblia aí, Almeida, vai estar traduzido como o Senhor. Mas nas Bíblias judaicas, né, ela vai estar escrito como Adonai. Olha só. Adonai Roi Lo Erezar. Adonai, né, o nome de Deus. Roi, o pastor. Então, Adonai, o pastor. Lo Erezar. Lo Erezar. Lo é não e Erezar é faltar. Então, os Adonai, o pastor, não faltará. Então você vê que nesse texto não está falando de coisas. Esse texto aqui, apesar da tradução aqui está dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor. Você vê que está entre parênteses aqui, né? Está aqui a tradução direto do hebraico, YHVH, Roi, que é pastor, né? Pastor, Lo Erezar. Não tem nada, em lugar nenhum aqui está escrito nada. Em português eles botaram nada aqui, mas esse Lo aqui é de não. Então, Lo Erezar, Lo Erezar, né? Então, nós vemos aqui que a tradução original fala para nós que o Senhor, que Adonai, não nos faltará. É Adonai quem não nos falta. Não é alguma coisa que ele vai nos dar, não é bênçãos, não são coisas materiais, não são nada disso. O texto diz para nós muito claramente, Adonai Roi Lo Erezar. Ou seja, Adonai, o pastor, não faltará. Está dizendo que ele não nos faltará. E aí olha como é que o texto fica tão claro. Quando a gente lê Adonai Roi Lo Erezar. E aí o texto aqui, GH externo, na Bíblia judaica completa, vai falar para nós, Adonai é o meu pastor. Adonai Roi, né? Adonai o pastor. Não preciso de nada. A tradução dele está muito próxima, né? Não preciso de nada. Ou seja, porque ele não falta. Porque o Senhor não nos falta. E se o Senhor não nos falta, com certeza,
se Ele está presente na nossa vida, se a nossa vida está no centro da vontade dEle, nós não sentiremos falta de nada. Mas as traduções, mas as interpretações errôneas que tem por aí, que vão trazer para mim e para você, falando a respeito de prosperidade, né? Essas traduções vão trazer, dizendo para mim e para você, essas interpretações vão dizer para mim e para você que se o Senhor Ele é o nosso pastor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Se o Senhor é o nosso pastor, nós teremos todas as coisas. Só que não é isso que o texto está dizendo para mim e para você. O texto é muito claro ao dizer que Ele não nos falta. O texto é muito claro ao dizer para nós que Ele é o nosso pastor e Ele estará presente na nossa vida, estará cuidando de nós, estará nos guardando, estará nos protegendo, estará nos livrando. Sim, claro, estará alimentando, óbvio, né? Porque o pastor cuida das ovelhas. Se você for ler lá em João capítulo 10, quando Yeshua fala para mim e para você que o bom pastor cuida das suas ovelhas, dá a vida pelas ovelhas. É sobre isso que Adonai está falando. É sobre isso que Davi está falando para mim e para você quando ele escreveu esse salmo. Agora, olha só, o complemento do texto fala para nós, olha. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes. O que significa isso? Tranquilidade. Significa que se nós somos ovelhas de um pastor que cuida de nós, que está presente conosco, nós podemos nos deitar tranquilamente em pastos tranquilos. Nós podemos estar tranquilos em pastos verdejantes. Você vê que não está falando muito de coisas materiais. Você vê que esse texto fala de algo muito melhor do que coisas materiais. Se você for continuar, leva-me para águas tranquilas. Olha só, águas tranquilas, ou seja, paz. Leva para lugares em paz. Você pode ter tribulação ao redor, mas Adonai Roi, Adonai é o pastor, Ele estará contigo. É isso que o texto está dizendo para nós. O texto fala para nós ainda, restaura-me a alma. Olha como não está falando de coisa material. Restaura-me a alma. Ou seja, a nossa alma é restaurada pelo Senhor. A nossa alma é restaurada por Yeshua. A nossa alma é restaurada através do que Yeshua fez, do testemunho dele, da vida dele, através do que ele tem feito na nossa vida. E aí a gente continua lendo. Ele me guia em caminhos retos. Os caminhos do Senhor para nós são retos e perfeitos. E quais são esses caminhos? Os caminhos da obediência ao Senhor, os caminhos da obediência aos mandamentos, os caminhos da obediência e observância à Escritura, em observância à vida que o Messias, Yeshua, levou para que nós possamos copiá-lo e viver como ele viveu e deixou exemplo para nós. Não é isso? Então, continuando aqui. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, ou vale da sombra da morte, em algumas traduções, não é isso? Não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Olha só, o pastor está, né? Adonai Roi, Adonai é o pastor, ele não nos falta, loezar, ele não nos falta. Se ele não nos falta, eu posso atravessar por um vale de sombra da morte sem preocupação, porque Ele estará comigo. Eu posso atravessar por um vale de preocupações, porque Ele estará comigo. Um vale tenebroso, Ele estará comigo. E isso mostra para mim e para você que nós devemos ter emuná, confiança, fé. A fé no hebraico é emuná. E emuná é muito mais do que acreditar. Emuná é confiar. É confiar que Ele estará contigo. É confiar que Ele vai te abençoar. É confiar que Ele vai te guardar. É confiar que Ele vai te proteger. É confiar nele. Porque Ele está contigo, porque Ele não te falta. É isso que o salmista está dizendo para mim e para você. Mas tem muito mais nesse salmo para que a gente possa entender.
O Salmo continua dizendo: tua vara e cajado me protegem. Os instrumentos do pastor, a vara para a correção, o cajado para cuidado, para colocar no lugar, né, para colocar a ovelha no lugar, não é isso? Então eu e você devemos confiar que Adonai Roi, ele é o nosso pastor, não nos faltará, não se ausentará de nós, ele não se apartará de nós, ele estará conosco. E o texto continua dizendo: preparas uma mesa para mim, à vista de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Olha só. O cálice que transborda, né, o cálice que é transbordante, é o cálice do Senhor. Veja como é que tem um pouquinho de erro na tradução, no que normalmente a gente lê, que diz aqui assim, né, na Almeida diz para nós assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges da minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Só que no original não é bem isso, né? O original fala para nós o quê? Unge minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Um cálice transbordante é o cálice do Senhor. É o óleo de unção do Senhor que desce sobre nós. E ele nos unge, né? Ele nos unge para que nós possamos ser essas pessoas que confiam nele. Ele nos unge para que possamos ser essas pessoas que transmitem o amor dele, que transmitem essa confiança dele para as outras pessoas. Ele nos unge para que eu e você possamos ser pessoas que leve bênçãos para os outros, que demonstre confiança, que demonstre amor, que demonstre gratidão ao Senhor, que ajuda o próximo, que estende a mão, que ama. É por isso que ele nos unge. É por isso que o texto lá em cima, no verso 3, vai dizer para mim e para você que ele restaura a nossa alma. Que ele nos faz estar em pastos verdejantes. Porque nós vamos estar tranquilos. A nossa mente, o nosso coração vai estar tranquilo diante do Senhor. Porque confiamos que ele loe rezar, que ele não se aparta de nós. Você entende isso? Você consegue compreender o que o salmista Davi estava falando para mim e para você a respeito disso? E aí o salmo vai terminando. Ele diz assim, olha: bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida. Bondade e graça me acompanharão. A bondade do Senhor, a graça do Senhor. Olha aí, graça no Antigo Testamento. Graça, não é isso? Bondade do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas me acompanharão, mas também bondade e graça de mim para com outras pessoas. Bondade e graça de ação minha, de como servo de Deus em relação aos outros. Eu preciso ser esta pessoa que leva a restauração do Senhor para outras pessoas. Eu preciso ser esta pessoa que leva o amor de Deus para outras pessoas. Você precisa ser essa pessoa que leva a restauração do Senhor para outras pessoas. Através dessa confiança de que Adonai Roi, Adonai é o nosso pastor, Loi Rezá, que ele não nos faltará. Infelizmente, muitas pessoas tem colocado a sua confiança nesse salmo, tem lido esse salmo, olhando para coisas materiais, olhando para bênçãos materiais, porque o Senhor é o meu pastor, então não vai me faltar alimento. O Senhor é o meu pastor, as portas estarão abertas para mim. O Senhor é o meu pastor, eu posso ter fé nele e tudo eu vou conquistar. Não é isso que o salmista está dizendo para mim e para você. Não é isso que o salmista está mostrando para mim e para você. É muito mais do que isso. É muito mais. A nossa esperança está muito além de coisas materiais. E o apóstolo Paulo já falava isso. Se a nossa esperança estiver só nesta vida, só em coisas materiais, nós somos os mais miseráveis. E o salmo termina dizendo: todos os dias da minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. E isso daqui expressa um desejo que todo judeu
tem, que é habitar na casa de Adonai. Todo judeu tinha antigamente habitar na casa de Adonai. E esta é a esperança de todo aquele que serve ao Messias Yeshua, que serve a Adonai, que é habitar na casa do Senhor. E o Apocalipse, o texto do Apocalipse vai dizer para nós que vai chegar um tempo em que a nova Jerusalém vai descer e Adonai habitará, será a habitação conosco. Nós habitaremos na casa de Adonai, nós habitaremos na casa do Senhor em Jerusalém, nós viveremos com Ele para todo sempre. Olha o que o salmista está dizendo: e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouro. Isso é um texto profético, este é um versículo profético que fala para mim e para você a esperança que eu e você devemos ter, que é muito melhor do que coisas materiais, que é muito maior do que essas coisas materiais. É a esperança da ressurreição, porque o nosso Messias Yeshua, ele ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Messias Yeshua, ele voltou à vida e nos prometeu que voltaria para nos buscar, para nos ressuscitar também. O apóstolo Paulo fala que ele é a primícia dos que ressuscitam. Então eu e você devemos olhar para o texto bíblico, devemos olhar para a palavra do Senhor. Adonai é o meu pastor, não preciso de nada. É isso que o apóstolo Paulo fala para nós, quando ele diz que ele aprendeu a passar dificuldade, aprendeu a sofrer, passou por perigos no mar, passou por perigos em terra, por perseguição dos irmãos, sofreu chicoteada, foi jogado nos lugares, apanhou, mas ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava falando de coisas materiais, ele estava falando da esperança dele. E a esperança dele é que ele não precisa de nada, porque ele tem o Senhor. É o que o salmista Davi disse para mim e para você, que o Senhor, Adonai Roi Lo Eressar, ou seja, Adonai é o nosso pastor, não nos faltará, não precisamos de nada. Precisamos do Senhor. É isso que nós devemos ter. É isso que nós devemos ter em mente. É isso que eu e você precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, quando lemos Salmo 23. E esquecer essas balelas que falam por aí a respeito de prosperidade, a respeito de matéria, de material. Quantas balelas são faladas por aí? Quantas coisas erradas são ensinadas por aí, por falta de conhecimento da verdade, por falta de conhecimento. Então, o texto fala para mim e para você: Adonai Roi Lo Eressar. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. É Ele quem não falta na sua vida. É Ele quem não pode faltar na sua vida. Todas as outras coisas são o nada, né? Quantos nós às vezes olhamos para a Bíblia e vemos servos do Senhor que passaram dificuldades, mas eles tinham Adonai, eles tinham Deus como o seu Senhor, como o seu pastor, não é isso? E nos versículos que nós lemos, mostra para mim e para você que Deus cuida de nós. Mesmo que ao nosso redor as dificuldades sejam grandes, mesmo que ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, tenha dificuldade, tenha problema no seu trabalho, na sua vida, no seu bairro, mas entenda que Deus, Ele é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, Ele não te falta, mesmo que falte alguma coisa. Mesmo que te falte algo material, uma roupa nova, um carro novo, um alimento diferente, oportunidade de passear, mesmo que lhe falte alguma coisa, entenda que Adonai Roi, Adonai é o pastor, e Ele não falta. E se Ele não falta, meu irmão, se o Senhor não falta na sua vida, se o Senhor não falta na minha vida, eu não preciso de mais nada, porque eu preciso dEle, eu preciso do Senhor, e é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu obedeço. E nós vemos nos textos que nós lemos, né? Tantas vezes nós vemos pastores, como o próprio Jesus falou, né, em João capítulo 10, pastores que não são pastores porque não cuidam das suas ovelhas, porque não tratam, porque têm outros interesses, né?
tem outros interesses escusos, não tratam, não cuidam, mas tenham em mente uma coisa: o Senhor, Ele é o pastor, e Ele não falta. O meu pastor pode faltar, o seu pastor pode faltar, mas o Senhor não falta. Ele sim é o pastor de verdade. Ele sim é o pastor que está conosco todo o tempo. E Yeshua falou para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Que você possa guardar esta palavra no seu coração, que você possa se lembrar sempre: Adonai é meu pastor, não me faltará. Esqueça o nada, esqueça a tradução que nada me faltará. Adonai Roi lo erressar. Adonai é o meu pastor, nada me faltará. Essa tradução não é boa, mas quando nós lemos, né, Adonai Roi, Adonai Roi, Adonai meu pastor, lo erressar, não me faltará. Essa sim é o entendimento. Esse é o entendimento que nós devemos ter quando lemos essa palavra. Então, guarde isso no seu coração. Lo erressar, ele não faltará na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que se entregar a ele. Você tem que reconhecer Yeshua como Messias da sua vida e adorar a Adonai, adorar a Deus Todo-Poderoso, obedecer os mandamentos, porque Yeshua fala para mim e para você: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, se eu e você quisermos ser amados do Senhor, quisermos ter a presença do Senhor na nossa vida, que Ele não nos falte, lo erressar, então nós devemos entender que devemos servir a Ele e só a Ele. Tire o olhar e o pensamento de coisas humanas e de coisas materiais e exalte somente ao Senhor, porque Ele lo erressar, Ele não faltará. Amém? Que você possa guardar esta mensagem no seu coração, que Deus possa te abençoar, né? Que você possa receber esta palavra no seu coração. Transmita ela para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo, comente sobre esse vídeo e veja o que Deus pode fazer na sua vida quando você se entregar para Ele verdadeiramente, de coração e de mente. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Yeshua, que o eterno Adonai possa abençoar a sua vida e abrir o seu coração, em nome de Yeshua HaMashiach, restauração já. Amém?